Olá, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Igreja Evangélica de Pinheiros em Suzano, nosso Pode Crer. E dessa vez viemos para Sorocaba conversar com o pastor Cláudio Santana, aqui dessa igreja amada, querida, para bater um papo muito legal aqui, né, nesse dia. Vai ser muito bom, uma bênção para as nossas vidas. Primeiramente, queria agradecer, pastor, por ter nos recebido, aceitado esse nosso convite, esse desafio, né? Muito obrigada por nos receber. Amém. Uma alegria para a gente também. Sejam bem-vindos. Que seja um papo bom. Amém. Diante de Deus. Amém. Mas, pastor, para começar o nosso papo, então, quero conhecer um pouquinho da sua história, né? Como o senhor conheceu a Cristo? Como Jesus entrou na sua vida? Foi na infância, na adolescência? Como que foi esse encontro com Jesus? Fui aos 19 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Campinas. Nós estávamos chegando para a igreja, passando uma transição no mundo, e tudo que o mundo pudesse oferecer, nós estávamos se afundando no mundo. E aos 19 anos eu comecei a ter nojo de como minha vida estava. Eu comecei a ter tristeza porque tudo estava dando errado, e toda a busca que se faz pela alegria, pelo sucesso, por aquilo que você possa conhecer numa juventude, que seja ser aceito, ser reconhecido diante da sociedade. Então, através das roupas, dos lugares que você frequenta, através das coisas que você faz, através de uma tendência que você tem que seguir para você ser aceito lá fora, e eu fui me esforçando para isso, para ser aceito. Então você usava as roupas, você ia nos lugares, você fazia tudo o que tinha que fazer, e isso não dava alegria. Minha vida estava cada dia vazia, o namoro vazio, a vida profissional vazia, eu estava cada dia mais sem chão, e Deus nessa época começou a me chamar, e ninguém acreditava que eu pudesse ir na igreja, de tal forma que eu estava afundado no mundo, na noite. E eu fui sozinho um dia para um retiro, peguei o ônibus, fui lá, eu conheci um povo, jovens maravilhosos, e eles me convidaram para na outra semana estar em Campinas, e eu fui para Campinas no domingo pela manhã. Nós participamos da escola dominical, e ali um pastor muito abençoado, que eu nunca mais ouvi, pregou, Deus falou comigo, me chamou, eu fui para frente, aceitei Jesus, e dali em diante minha vida foi de outra forma. Eu não dizer que eu larguei os meus amigos, mas eu segui outro caminho. Eu já não estava mais naquele caminho que eu estava antes, e Deus preparou para mim essa família maravilhosa que é a igreja. Amém, amém. Mas então sua conversão foi na presbiteriana? Sim. Como é que surgiu o ministério de Pinheiros na sua vida, pastor? Então, e aí eu comecei a me dedicar na igreja. Aos 3 meses eu estava pregando a palavra na igreja presbiteriana, dava aula na escola dominical, participava de todas as coisas. Foi me falado para que eu pudesse fazer um seminário, mas Deus tinha um chamado diferente na minha vida. E eu falei para o pastor, na época, meu pastor da presbiteriana, pastor Valdir, e eu falei para ele: pastor, eu não vou para o seminário. Deus tem algo para mim. Ele falou: mas como é que você vai ser pastor? Eu falei: não sei. E um dia, uma moça da igreja presbiteriana, ela estava participando dos cultos às quintas-feiras no Ministério de Pinheiros. E ela me chamou, e eu comecei a ir às quintas-feiras, assistir o estudo no Ministério de Pinheiros, e ali Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi trabalhando, e um dia Deus falou comigo particularmente, disse assim, não que eu não quisesse estar na igreja presbiteriana, não que eu achasse uma igreja ruim, nós estávamos muito felizes lá, mas particularmente Deus falou comigo: larga tudo, desce que eu vou te fazer um pastor. E eu fui para o Ministério de Pinheiros, sentei no último banco, e esperando o dia de Deus cumprir. Comecei a trabalhar, mexer no som, devagarzinho no Ministério de Louvor, à frente do Ministério de Louvor, e Deus foi fazendo a sua obra. Mas particularmente eu conheci
o Ministério de Pinheiros desta forma. Deus me trouxe para cá há 27 anos atrás, e estamos em 95, eu vim para o Ministério no final de novembro, eu converti em 95, dia 12 de março. No final de novembro eu vim para o Ministério de Pinheiros e estou até hoje. E aí em qual IEP que era? Não era de Itu, Campinas? Em Itu. Então não era Isso. mais em Campinas. Não, na verdade nós fomos a Campinas a convite de umas moças que conhecemos no Retiro, mas nós sempre fomos de Itu. Ah, tá. Então, a presbiteriana também era em Itu, Sim, né? Era Itu. só o evento que foi, então, em Campinas, Sim, no caso. sim. Entendi. Sim. Entendi. E aí ficou depois na IEP de Itu durante um tempo. Sim. E como é que o senhor migrou, então, para Sorocaba, né? A igreja já existia aqui em Sorocaba, não existia? Como que foi, então, esse processo de sair de Itu e vir para Sorocaba? Nós ficamos de 95 até 2000 fazendo obra em Itu. E eu casei em 2001, 27 de janeiro, e tinha um prédio perto de casa, em Itu, e nós moramos em chácara, e eu falei, vai ser uma igreja. Eu era diácono na época, e aí desocupou o prédio, aí locou de novo, eu falei, Senhor, e aí desocupou de novo. Aí eu chamei o pastor Osmil, falei com ele, pastor, venha ver um prédio. E aí nós ficamos nesse prédio, eu comecei lá como diácono, cuidar, nós tínhamos lá uma igreja muito amada, e ficamos 3 anos lá. 3 anos em Itu, era conhecida a Igreja da Curva. Aí o meu tio, que era o dono do imóvel, ele vendeu, primeiro ele saiu, ele alugou só o barracão e ficou com a casa, ele morava na casa. Depois ele saiu, nós ficamos com a casa e o imóvel, e o barracão. E nós ficamos 3 anos lá, e aí ele vendeu todo o terreno, com os imóveis, tudo, e nós precisamos sair de lá. E nós não tínhamos para onde ir, porque lá não tinha outro barracão que nós pudéssemos locar naquela região. E aí o pastor Walter, ele falou, Deus tem um lugar, o pastor Cláudio. E eu, trabalhando muito, não conseguia procurar, e eu liguei para algumas imobiliárias e falaram assim, olha, tem um prédio em Sorocaba. Aí eu, pensando no meu projeto, não, Sorocaba não interessa. E depois o pastor Osmil, mas o pastor França, né, que já está no céu, foi conversar com os mesmos contatos, e eles falaram assim, olha, tem um prédio em Sorocaba. E eles vieram ver, que é um prédio que tem aqui do lado, e nós viemos para cá, então, sem ninguém, porque aí o povo era de Itu, ficou em Itu, e veio eu mais um diácono, na época vim como presbítero, eu creio que como presbítero para cá, e com um diácono junto, e começamos aqui há 17 anos atrás, fazer a obra, estamos até hoje sustentados pelo Senhor. Começou então do zero, né? Do zero, Sorocaba foi do zero. Foi uma continuação, né, de Itu, da igreja que nós pastoreávamos em Itu, mas daqui do zero. E hoje, pastor, como que está a igreja, né? Os cultos, está tendo culto de domingo, tem os cultos durante a semana, como que está a programação mesmo, né? Como tem sido os cultos aqui na igreja de Sorocaba? Hoje, pós-pandemia, né? A pandemia, ela levou metade quase da igreja embora, né? A pandemia, as pessoas que estavam mais fracas, elas acabaram não conseguindo permanecer, né? E nós acabamos cancelando o culto de quarta-feira que nós tínhamos, e nós temos hoje o nosso culto de domingo e alguns trabalhos esporádicos com reunião, ou um culto no lar, mas nossos cultos hoje são no domingo. Domingo à noite. Isso, às 19 horas. Às 19, né? Isso. Para a glória do Senhor, né? Amém. Portas abertas. E tem sido uma bênção, uma bênção. Eu sempre olho para a nossa igreja e é uma alegria vir aqui. É uma alegria vir fazer a obra, e nós temos sido alimentados no domingo. Não tenho o que reclamar, muito embora
a nossa tradição, ela nos impele a ter mais cultos, né? Mas nós temos sido sustentados, temos sido felizes no domingo aqui e tem sido uma bênção. Amém. Glória a Deus. Fica então, né, o convite para quem estiver nas regiões aqui de Sorocaba, né, venham para cá, depois a gente passa o endereço certinho, tá, pastor? Para todo mundo poder ficar ligadinho nas redes sociais, acompanhar e vir para a igreja, né? E fazer esse povo crescer, né? Essa obra crescer para a glória do Senhor, né? Mas aí agora, então, vamos entrar no nosso papo mesmo, né, pastor? A gente veio aqui com o tema, nosso tema de hoje é: o chamado é para todos? Mas aí, antes de responder essa pergunta, eu queria que o senhor falasse o que é o chamado, né? Muitas vezes a gente escuta os pastores, as pessoas falando, né? Ah, a pessoa tem um chamado, alguém tem um chamado, mas o que é esse chamado? O chamado é uma escolha divina para uma pessoa, para um indivíduo, que ao longo da sua vida, ele no seu coração, ele sente Jesus batendo na porta. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. E que porta que é essa? É a porta do nosso coração. Infelizmente, antes de nós abraçarmos esse chamado, nós nos propomos a todas as outras portas primeiro. Todas as outras opções primeiro. Infelizmente, no geral, Cristo, quando nós precisamos nos decepcionar com aquilo que nos está proposto. Eu gosto muito da passagem da mulher de Oséias, onde ela foi se entregar, mas ela tinha um marido. E esse marido foi lá buscá-la. Chamado é quando eu me decepciono com aquilo que eu achava ser bom, que eu julgava ser bom, que eu achava ser necessário, mas quando tudo dá errado, e o improvável, porque é errado eu disser que na Bíblia as pessoas o queriam Jesus primeiro. A Bíblia diz assim, na Isaías 53, que ele era homem de dores, de quem as pessoas escondiam o rosto, mas ele se fez a nossa salvação. Ninguém o desejava, ninguém o queria. Ele foi para a cruz sozinho, mas ele está chamando lá no coração. O que é ser chamado? É ser escolhido. E eu penso que aquele que ele chama não tem como correr, porque eu quis correr. Eu não fui para a igreja como primeira coisa. Então, quando Jesus me chamava, eu ia indo mais profundo. Mas o chamado estava lá. O que você está fazendo aqui? Eu tenho o melhor para você. E cada lugar que eu frequentei, cada lugar que eu fui, Jesus falava no meu coração: o que você está fazendo aqui? E talvez ninguém imaginar que ele estava falando aquilo, mas ele estava me chamando. Amém. Mas, pastor, então, toda pessoa, né, o chamado é para todo mundo, né? Quem está na igreja, quem está fora da igreja, todas as pessoas, então, têm um chamado, só não sabe disso? Ou o chamado não funciona dessa maneira? Penso que não. Penso que Deus escolheu alguns para a salvação. O apóstolo Paulo diz assim: pela sua presciência, pelo seu próprio poder, pela sua própria sabedoria. E aqueles a quem Deus chamou, é impossível se reter. Eu sempre olho para a igreja, é uma alegria, estou há muitos anos fazendo a obra, e é gostoso ver quem tem um chamado, porque ele permanece. Então, o chamado é para todos, sim, de forma geral, sim, porque o semeador saiu a semear e a semente foi se espalhada, mas o importante é a terra. Se a terra é boa, se a terra não é boa, então quem vai aproveitar o chamado? Para quem vai? Então, a todos vão ser pregado o evangelho, a todos vai ser manifestado, mas eu penso que alguns vão conseguir ouvir, alguns vão ser essa terra fértil, alguns vão ser esses a quem
o chamado vai trazê-los. E isso até mesmo dentro da igreja, né, pastor? Ou não? Até mesmo dentro da igreja, como assim? Que a gente vê que até dentro da igreja existem pessoas que parece que não tem um chamado, só vem, senta, escuta e vai embora, vem, senta, escuta e vai embora, né? Parece que ela está aqui, mas não, parece que não ouviu um chamado, ou ouviu, não entendeu esse chamado. Isso, né? isso, com certeza. Eu creio que as pessoas que ouvem o chamado, elas se despertam, elas se abraçam o Evangelho. Dada a hora da sua vida, mas há tempo de poder dar fruto. Eu sempre imagino o Senhor nos chamando a tempo de poder dar fruto. Não gosto de que a pessoa tenha vivido o tempo inteiro longe e deixe para a última hora para trazer o resto para Deus. A Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador no dia da mocidade. Eu penso os melhores tempos da nossa vida é a mocidade, onde nós temos tempo para servir ao Senhor de forma integral, que não temos filhos, não temos família, não que isso nos traz peso, mas é uma outra etapa da nossa vida, é uma outra fase da nossa vida. E esse tempo onde somos jovens, temos força, porque o jovem é a força da igreja. Jovens sois fortes, né? Já tem desvencido o maligno. Então é uma época maravilhosa de poder abraçar o Evangelho, de poder servir o Senhor. E então eu creio que a melhor forma de se ouvir o chamado é quando nós estamos mais jovens, mais novos, que podemos nos livrar de tantas marcas, de tanta sujeira, de tantas coisas ruins. Então o chamado, ele é para pessoas específicas, porém o Evangelho, ele é manifestado a todos. E todos entram na igreja dada a hora. Mas se não tem o chamado, eles nunca vão ouvir. E aí pode estar na igreja, pode ser boa, pode não ter nenhum problema muito grande de saúde familiar, pode ter uma vida organizada, uma vida correta, financeiramente falando, emocionalmente falando, mas o chamado é muito melhor que isso. O chamado, muitas pessoas, e a igreja evangélica, ela tornou-se uma porta de salvação para a doença, uma porta de salvação para... Então as pessoas procuram, não por um chamado, mas ela está com problema, ela está com uma dificuldade, então ela vem para a igreja. Mas o chamado está além disso, porque resolvido o problema eu posso ir embora. Não preciso mais do Senhor. Mas quem conhece a Cristo, e aí vai muito além de uma necessidade física, emocional, ela nunca mais vai embora. Amém. Ela permanece para sempre. Então a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor Jesus, ele entra quando nós abrimos a porta, faz ceia conosco e faz morada. E ali não vai sair mais, porque está selado. Essa obra é um selo. Então eu vejo que muitos, não quer dizer que a igreja dá uma credencial para ir para o céu. Não dá. É o lugar onde nós ouvimos também o Evangelho, mas não dá credencial para ir para o céu. Eu preciso conhecer a Cristo. Amém. Uma outra questão que eu ia te perguntar, né? Ia perguntar para o senhor, é sobre chamado e ministério. A pessoa, ela chega na igreja, eu tenho um chamado para cantar, eu tenho um chamado para tocar, eu tenho um chamado para ser um pregador. Isso seria realmente um chamado, ou é um ministério desta pessoa, ou as duas coisas é a mesma coisa? Ótima pergunta. Eu vejo como um ministério, como dom, como vocação. Mas muito mais do que isso, todos quantos estão na igreja, todos quantos foram salvos, todos quantos ouviram esse chamado, são colocados no corpo de Cristo como uma função. E cada um vai agir de uma forma para a saúde do corpo. O que o corpo precisa? O corpo precisa de um dedo, precisa de uma mão, precisa de um braço, precisa de uma orelha, precisa de uma boca.
E Deus vai colocar cada um segundo a vocação no corpo para fazer essa obra, para que o corpo seja saudável, para que o corpo seja o corpo de Cristo. Então eu gosto muito de olhar para a igreja que todos têm uma vocação no corpo. Não existe crente de banco, não existe crente que não tem ministério, não existe crente que é uma diferença, né? Porque quando a Bíblia diz que ele nos ungiu, ele nos capacitou a entrar no Santo do Santo. E isso já é uma ousadia, isso já é tremendo. E quando ele faz isso comigo, faz isso com a igreja, faz isso com cada um de nós, ele está nos dando uma autoridade para sermos o corpo de Cristo. Então, eu sempre falo que se uma pessoa tem um crente aqui em Sorocaba, todos os dons estão sobre ele. Então, toda a responsabilidade da igreja está sobre uma pessoa. E o bem da igreja está sobre umas costas. Quando mais uma pessoa se converte, se aquela pessoa que estava primeiro fizer toda a obra, ela não vai fazer toda a obra, mas ela vai fazer só 50%. Porque hoje Deus deu os outros 50 a outro que se converteu. E talvez esse outro nem imagine que tenha um chamado, um ministério, uma vocação. E ele precisa de fazer o quê? De ter a responsabilidade agora de ser corpo. Porque somos chamados para dar fruto. Somos chamados para cooperar e para ajudar nessa obra bendita. Então todos são úteis, todos têm algo a se fazer e todos têm alguma coisa para colaborar no reino. Amém. E como é que a gente percebe que tem um chamado assim? O Senhor, ele toca no nosso coração, né? Ele fala conosco, a gente vem para a igreja, ele ministra nos nossos corações, mas em que momento a gente percebe que tem um chamado, né? Quando a pessoa vira e fala assim, não, então eu tenho um chamado para louvar, então agora eu percebo então que eu tenho um chamado. Ou uma pessoa que está sentada no banco, não tem, né, um ministério específico, ela também pode receber esse chamado. Como que ela percebe que ela recebeu esse chamado? Uma ótima pergunta. Eu era criança, dentro da igreja católica, e Deus me fazia ver eu, minha esposa, mais 2 crianças indo para a igreja, e falava que eu seria um sacerdote. E eu pensava, como que eu vou ser um sacerdote se eu quero casar? Mas era eu e Deus. A gente sabe. E como é que a gente sabe que é Deus? É que cumpriu. Então tem muitas pessoas que dizem assim, olha, Deus me fez, me deu tal dom. Mas isso não é produtivo na igreja. Isso não é saudável na igreja. Isso não é saudável para a família. Então não é Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é com paz. Tudo que Deus colocou no nosso coração, ele vai acontecer. E por isso que eu sei que é Deus. Então, o homem natural, ou o homem espiritual, também é natural. E ele também tem emoções. E também tem sentimentos. E alguns sonhos são projetos humanos, e alguns sonhos são projetos de Deus. E como que eu sei quais são os de Deus e quais são os humanos? É muito difícil. Eu sempre falo que cada coisa na nossa vida acontece no tempo certo. A Bíblia diz no Salmo 1, uma palavra que eu amo muito, diz assim, dá o seu fruto na estação. Não dá antes. Tem coisas que nós vemos com 5 anos, tem coisas que nós vamos ver com 10, tem coisas que nós vamos ver só com 50, tem coisas que só, se Deus nos der a graça de chegarmos com 70, 80, mas são coisas que acontecem na hora certa. Então, como é que eu sei que eu tenho um chamado? Então eu cheguei para a igreja porque Deus está me chamando. Eu comecei a fazer. E aí, Deus me deu uma palavra. Logo quando eu cheguei na igreja. E nós fomos num evento, a igreja presbiteriana, lá em... Eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas depois de Tatuí, interiorzão, e fomos para lá fazer uma obra no centro de recuperação, e Deus falou comigo que eu iria pregar.
E aí foi pedido para me pregar. Eu era só um jovem, tinha acabado de chegar na igreja. Eu fiz a minha primeira pregação. Então, eu vejo que o que Deus fala, Deus faz. Como é que as pessoas vão saber se é de Deus? Se não está acontecendo, não foi Deus, foi o homem. Se não está... eu gosto muito daquela palavra no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Pedro, ele esperava que Cristo, assim como os apóstolos, que Cristo voltasse para eles. Então, para eles, a ressurreição, o arrebatamento, era para aquela época, o arrebatamento. E então, acontecer logo, né? Rápido. Então, quando Jesus subiu, eles ficaram olhando para cima. Jesus está vindo. Ele já foi ali e já volta. Então, então Deus olhou lá de cima e falou, o que eles estão fazendo, né? Mandou um anjo lá e disse assim, olha, vem cá, não vai ser desse jeito. Então, vamos lá, filho, vai, enquanto não volta, vamos fazendo, vamos pregando, vamos trabalhando, vamos cuidando, vamos casando, tendo filho. Pedro, quando ele prega a palavra e aquele monte de almas se convertem, e então perguntam, o que é isso que aconteceu? E ele disse, isso aí é o que está escrito lá no profeta Joel, que diz assim, nos últimos dias derramarei do meu espírito, mas não está escrito nos últimos dias. No coração de Pedro, aquele eram os últimos dias. E quando ele vai falar isso, ele entende tudo aquilo. Nós estamos vivendo, Jesus já vai vir buscar a sua igreja. Isso é o homem. Aconteceu? Não. Então, são sensações, são sentimentos do coração do homem que não se cumprem. Então, nós precisamos ter a maturidade que eu, como homem de Deus, eu preciso entender que Deus tem sua hora. Eu vim para ser... porque Deus tinha uma obra na minha vida, o Ministério de Pinheiros. Quando o pastor Walter disse assim, Deus me mandou ir a Itu para ungir um pastor, eu já falava, vai ser eu. É comigo o negócio. E não era, eu era só um jovem. E tudo tinha o seu tempo. Então, mas a gente fica esperando aquilo que Deus prometeu que iria fazer. E então, como é que a gente sabe se é um ministério, qual que é o meu dom? Fazendo as coisas. Um dia, eu não sou o melhor músico, eu fui estudar, cheguei para a igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu queria muito tocar, e o crente, ele tem que fazer as coisas certas. E eu fui para uma aula de música, fui estudar música, e logo comecei a tocar na igreja, me viram tocando lá e falou, olha, o pastor Paulo chegou para mim e falou, olha, a partir de quinta-feira você toca, você vai para o altar, se vira, arruma um terno, e senão não toca também. E teve um tempo que não tinha líder de ministério de louvor, ele saiu da igreja, o pastor Paulo, e não tinha um líder de ministério de louvor, e colocaram um monte de líderes. Eu fiquei com o pior dia. Ninguém louvava na escola dominical, chegava todo mundo na divisão das salas, então o louvor era... E colocaram... E eu peguei aquele dia e fiz o melhor que eu podia para Deus. E nós começamos a vir 1 hora antes para ensaiar, e as pessoas começaram a chegar 1 hora antes para ouvir o ensaio. E começaram, depois da escola dominical, a vir dar testemunho. Olha, Deus falou isso comigo na hora do ministério de louvor da escola dominical. O que foi colocado na quinta não fez, o que foi colocado no sábado não fez, o que foi colocado no domingo não fez, o que foi colocado na terça não fez. E Deus, do domingo, me levantou para cuidar de todo o ministério de louvor da igreja. Então, o que é o chamado? É aquilo que dá certo. É aquilo que na nossa vida vai dar certo. Se eu penso que Deus vai fazer alguma coisa e isso não está acontecendo, talvez possa ser da emoção, possa ser um plano meu e eu esteja contra Deus. Eu esteja no caminho errado. O chamado é algo bendito, mas eu preciso me entregar. Eu preciso fazer minha parte. Eu preciso me dedicar. E o grande problema das pessoas hoje é que as pessoas, elas acabam não se deixando, né?
Há alguns anos atrás, Deus disse para mim: o quanto você está disposto a obedecer? E eu diria para Deus, eu sabia o que Deus queria comigo. Eu diria assim: Senhor, não mexa nisso, né? Mas Deus tem um chamado e eu preciso sacrificar. E quando eu sacrifico, sacrifício é dor, é entrega, é renúncia, mas tem um valor imenso diante de Deus. Porque quando há um valor, Deus aceita, e quando Deus aceita, há um mover junto com aquilo. Então, e Deus nos tem chamado a muitas coisas. E eu louvo a Deus por isso. Então, o chamado é para todos, sim. É para todos que estão... Não existe crente sem um chamado. E eu preciso fazer aquilo que está mais próximo. Exemplo. Desceu um jovem do caminho de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Bateram nele, deixaram meio morto. Passou um sacerdote de largo, passou um levita de largo, passou um samaritano e o abraçou, cuidou dele, gastou dinheiro com ele. E Jesus disse assim: quem foi o próximo? Chamado é isso, é fazer aquilo que tem mais necessidade próximo a mim. E o que tem mais necessidade é isso que eu vou fazer. Muitas das vezes, as pessoas dizem: mas isso eu não quero fazer. Eu poderia dizer assim: não vou fazer. Na igreja presbiteriana, eu penso ter um chamado no Ministério do Louvor, penso que Deus me chamou para isso, e teve uma peneira. Precisamos de um cantor na igreja, no Ministério do Louvor. E eu fui lá para fazer o teste, né? E para minha grata alegria, eu reprovei no teste, né? Aí eles falaram assim para mim, assim: olha, você pode orar por aqueles que foram aceitos, né? Não quer dizer que você não tem aí. Eu amei aquilo. E nós fizemos um grupo de oração para cobrir o Ministério de Louvor. Nós chegamos 1 hora antes do culto para orar por eles. E talvez você fale assim: isso não aconteceu na igreja presbiteriana, não. Adolescentes chegavam antes para orar. E nós chorávamos numa antessala pelo Ministério de Louvor. Nós vimos milagres acontecendo, um derramado do Espírito Santo de Deus. E eu poderia dizer assim: mas não quero orar, eu quero cantar. Mas tudo tem o seu tempo e vai dar numa estação própria. Então, é fazer aquilo que está mais próximo. Quem foi o próximo? Aquele que exerceu misericórdia. Então Jesus disse assim: vai e faça o mesmo. Então o dom é isso, o chamado é isso. Eu ver a necessidade mais próxima da igreja e eu entender que se Deus colocou e me deixou ver, eu preciso abraçar, eu preciso fazer, ainda que não seja meu projeto humano. E ainda até que não seja o meu projeto de Deus. Mas a quem for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu nunca vi Deus honrar, senão Deus nos provar antes. Então Deus nos prova antes para saber se o coração está só no chamado ou está em ser fiel nas pequenas coisas que aparecem na nossa vida. Então ser chamado é preencher necessidades que são iminentes, que são próximas, e as mais próximas. Então, pastor, pode haver mais de um chamado. A pessoa ela pode começar com um chamado e depois ela ir fazendo outras coisas na igreja. Esse chamado, esse primeiro chamado que ela teve, ela pode depois mudar dentro dos ministérios, dentro da igreja. Eu fui chamado para intercessão, mas num dado momento eu vi a necessidade do Ministério de Louvor, então eu mudei o meu chamado. A pessoa muda o chamado, Deus muda esse chamado, ou ele acrescenta mais um chamado para a vida dessa pessoa? Ele acrescenta. Nós podemos ter vários dons. Nós podemos ter todos os dons, se assim for a vontade de Deus. Porém, nós temos que saber a quem muito é dado, muito será cobrado.
Então o apóstolo diz assim, é bom saber com temperança. A medida da fé que lhe foi dada. Às vezes, o chamado é muito grande, mas a minha fé não é do tamanho. Então, às vezes, é preferível eu chegar para Deus, e talvez você fale assim, pastor, não dá para fazer isso. Dá, porque o Espírito Santo ele está sujeito ao nosso Espírito. E nós podemos dizer assim, olha, eu vi muitas pessoas perderem muito no reino. Pessoas com um chamado maravilhoso, com uma obra maravilhosa, com um dom maravilhoso, mas que fizeram mais do que podiam. Que não tiveram sabedoria, que não se prepararam, que não... Sobrecarregou. E aí, perdeu até a família, perderam um casamento, perderam os filhos. Então, posso ter, pastor? Pode, mas não é bom. Porque eu tenho que saber que o reino não sou só eu. E Deus deu a dons e distribuiu a todos. Então, Deus pode usar a um só? Pode, mas é melhor se ele usar todos. Então, nós vamos ter uma igreja equilibrada, organizada, e não vamos ter a estrela na igreja. A estrela não é o pastor, a estrela não é o presbítero, a estrela é Jesus. A glória, ela é de Cristo. Então, aqui nós somos todos iguais. Temos dons diferentes, e é bom que todos preencham. Posso ter vários dons? Pode. É bom ter vários dons? É, mas também é complicado. Que abraçar o mundo, né? Fica difícil. E o ruim é justamente isso, é que às vezes, dado o momento da nossa vida, nós agregamos aos nossos projetos humanos. Então eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar. E quando eu coloco tudo isso no reino, as pessoas se perdem, porque as pessoas não conseguem se organizar, tendo uma fé sadia e também uma vida equilibrada. Então nós precisamos ser temperados, comedidos. Então tem uma época que nós podemos ser muito usados por Deus. Mas nós precisamos ter a consciência de que isso vai ser um chamado a deixar um legado e que outros vão vir fazendo o que talvez, dado tempo, eu não vou fazer mais. Dado tempo, quando eu assumi o Ministério de Louvor em Tu, e eu coloquei liderança em cada culto. Então, eu não era referência. E nós treinamos pessoas que fossem referências. Então, tinha um líder na terça-feira que precisava ser respeitado, então tinha um líder na quinta, então tinha um líder... De tal forma, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, para eu sair da igreja de Tu e vir para cuidar de outra igreja, estava tudo organizado. E não tinha uma dependência em cima de um homem. E a igreja se manteve da mesma forma. Isso é maravilhoso. Então, os líderes, e isso, nós temos um problema muito grande na igreja, é que as pessoas com o dom, elas se sentem mais importantes do que as outras. Então, eu tenho um dom, eu sou importante na igreja, E a Bíblia diz que o que for maior, ele vai ser o menor, porque o chamado nos faz servos e não a quem ser servido. Então é difícil alguém querer um chamado para ser servo. As pessoas querem ser um chamado para ser servido. Então eu estou em status, em eminência, e eu vou receber glória. Não, o reino é diferente. Jesus pegou, João capítulo 13, ele pegou uma bacia com água, um pano, começou a descalçar os discípulos. E Pedro ficou horrorizado com aquilo, porque aquilo era dado aos empregados. Lavar os pés de alguém importante, que fosse o meu amigo, que chegou na minha casa, isso era dado aos empregados fazer isso, e aquilo inadmissível fazer Jesus fazer aquilo. E Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Porque aquilo era contra tudo o que pode se pensar. Então, e Jesus disse, eu estou dando um exemplo, porque o maior entre vós será o menor. Então, é maravilhoso o chamado, mas não pode ter ego. Não é nosso, é dele. E ser servo é ser aquele que lava os pés. Amém.
Pastor, agora cutucando um pouquinho mais aí agora, né, como líder, como pastor da igreja. E quando o obreiro, né, o servo de Deus que está aqui na igreja, você vê que ele fica trocando o chamado dele meio que para fugir, assim, sabe? Ah, não, isso aqui tá meio difícil, então eu vou pular pro outro. Ah, mas isso daqui eu não gostei muito, vou pular pro outro. E aí, como pastor, chegar nesse irmão, nesse obreiro, né, para conversar, tem que ter uma conversa, tem que ter, né, esse papo, o pastor e essa pessoa, ou não, Deus vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai entender que não é para ficar fugindo. Como é que funciona agora como pastor lidar com ovelhas que você percebe que ela só está querendo se esquivar de algumas coisas para, entre aspas, facilitar um pouquinho o chamado dela? Uma ótima pergunta, que eu vou dizer para você que eu não tenho condição de responder. Não, diria assim. No reino, existem pessoas que têm a habilidade de tratar com pessoas, mas de uma forma humana. Por exemplo, você pega um cachorro, você quer treiná-lo, você dá presentes para ele. Então você faz isso e eu te dou um biscoito, eu te dou um pedaço de carne, eu te dou e ele, aquilo que ele gosta, então ele vai fazer aquilo porque ele recebe elogios. Isso na igreja muito é usado. As pessoas têm um domínio de como tratar pessoas para que elas rendam na igreja. Eu tenho essa dificuldade. Ninguém nunca me chamou para vir para a igreja. Ninguém nunca me mandou fazer nada. E eu acabo fazendo da mesma forma com que Deus fez comigo. Eu ensino, prego, mas eu também aguardo com que as pessoas sintam de Deus. Isso é ruim. Mas também porque você não acha pessoas hoje que se dispõem a obedecer. Pastor sofre demais, porque pastor é assim. Pode ter 99% da igreja. Se faltou um, faltou todo mundo. Ele vai ficar triste porque faltou um. E ele nunca vai ficar feliz com isso, nunca. Se sair, pode fazer em 10 anos, 20 anos, ele vai continuar na porta esperando. Pastor é terrível. Da minha parte, nós cremos no chamado de Deus. Então eu não posso atrapalhar. Eu vejo Davi fazendo o que se tinha que fazer no pior tempo da vida dele. Davi ele fazia o trabalho de escravo, né, que era pastorear a ovelha, ficava 8 meses fora de casa, procurando pastagens para alimentar, e acabava aqui, ele ia indo, alimentando as ovelhas, e chegava a ficar fora de casa 8 meses. É um trabalho difícil, desonrado, foi dado a ele como o pior trabalho, mostrando o valor que ele tinha como filho, né, e como ele era aceito. Mas ele executava o chamado, sozinho. Ele poderia dizer assim, ninguém está nem aí comigo, veio uma ursa querendo comer uma ovelha, pode pegar. Não tinha ninguém ali para poder olhar se ele estava fazendo, se ele não estava fazendo, se ele estava cuidando, se ele não estava cuidando. E a quem Deus escolheu, pastor? Deus escolheu Davi. Verdade. Então, eu estou esperando que Deus escolha pessoas, mas Deus escolhe pessoas como Davi. Deus não escolhe pessoas que são relapsas, Deus não escolhe pessoas que são incoerentes quando ninguém está vendo, Deus não escolhe pessoas que são desorganizadas. Quem foi o povo que foi salvo? Daniel estava no meio de pessoas que tinham habilidades, se preparava, que tinha qualificações. Nabucodonosor levou para a Babilônia os melhores. E a igreja, muitas das vezes, nós não podemos olhar para os piores e querer que eles sejam. Nós precisamos entender que Deus vai levantar pessoas que tinham qualificações. Então, a qualificação sem Deus não é nada. Paulo era alguém super qualificado.
sem o Espírito Santo, não era nada. Morto, matando pessoas, pensando servir a Deus. Mas a habilidade que ele tinha, que ele com treino, com estudo, fez dele, com o Espírito Santo de Deus, o maior pregador. Pedro, ele tinha o desejo, mas não tinha as habilidades que tinha o apóstolo Paulo. E Pedro era inconstante, Pedro era toda vez caindo ali, uma pessoa inconstante com o posicionamento, porque ele não tinha a instrução que Paulo tinha. Então, hoje nós precisamos, porque não vai adiantar. Se eu chegar para cada irmão e disser assim, olha, você precisa fazer isso, automaticamente a igreja vai ser uma igreja da terra. E os ministérios vão ser um ministério da terra. Então eu vou elogiar alguém, eu vou fazer algumas coisas que vão fazer com que aquela pessoa tenha o desejo de fazer, mas por causa do meu cuidado humano e não por causa do chamado divino. Então meu maior medo é que a igreja tenha o dedo do pastor Cláudio. Imposição. Então, não imposição, às vezes até, eu vou dizer, gestão de homens, gestão de pessoas. Tem pessoas, eu lembro na nossa igreja, hoje não, mas há um tempo atrás, chegava-se na igreja, no aniversário, e o pastor elogiava, podia a igreja não estar limpa, ele elogiava cada coisa, porque isso ia gerar nas diaconisas, vão vir aqui, vão elogiar. Então eles já se preparavam para fazer melhor. Isso é gestão de pessoas. Mas isso não é do céu. Isso não é aceito diante de Deus. Está fazendo para o homem. Então, aceito quando é feito para Deus. Então é muito mais do que o Cláudio. Um dia, eu não podia mais pisar no primeiro degrau do altar da igreja. Havia errado, tinha consequências do meu erro, eu fui tirado de todos os ministérios e até da igreja eu poderia ter saído que ninguém ia sentir falta. Mas Deus, Ele tinha me salvado e a aliança que Ele tem comigo é eterna e os dons são sem arrependimento. E Deus me chamava e falava assim, toca para mim. Eu pegava meu violão e começava a tocar para Deus. Na garagem da minha casa. Isso é muito maior do que uma gestão de homens. Um dia Deus falou comigo, toque esse louvor para mim. E eu comecei a cantar o Salmo 96. Bendize a minha alma, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. E fiquei cantando ali para Deus. E eu fui para um culto em Peró. E o pastor Eduardo, que era na época presbítero lá, antigamente, né? Está com o Senhor hoje também. E ele disse assim, e foi chamado para ler o Salmo. E ele disse, hoje nós vamos ler o Salmo 96. E ele acabou de ler o Salmo 96. Ele disse, hoje nós vamos cantar o Salmo 96, porque Deus está pedindo para cantar o Salmo 96. Eu estava lá cantando para Deus sozinho em casa. Então servir a Deus é mais do que uma gestão humana, é mais do que eu gerir bem uma igreja onde todos possam trabalhar, mais em função de uma destreza humana e ela ser uma igreja da terra. Mas o desejo do meu coração é que a igreja seja uma igreja de pessoas que tenham iniciativa. Pastores são muitos, não são muitos. Verdade. Pastor, voltando um pouquinho, né, do que o senhor estava falando no começo, que o melhor momento da gente começar a exercer o nosso ministério é na juventude, é na mocidade. Porque você ainda não tem as responsabilidades de casado, com filhos. Então é uma época ideal mesmo para você se empenhar na obra, você se envolver o máximo que você pode com as coisas do Senhor. Mas essa geração que a gente tem hoje, o que o senhor percebe? Parece que essa geração ela está meio que despreocupada com o chamado, parece que não busca tanto. Tem essa percepção assim de que antigamente parecia que os jovens eram muito mais sedentos, queriam muito mais.
ou é uma percepção errônea, assim? Porque a gente vê muito, né, nas mídias, o pessoal falando no mundo gospel, né, que a gente diz que a gente está numa geração muito morna, né, muito assim, despreocupada. Ah, não, quando eu for mais velho, aí eu vou ver se eu vou para a igreja e tal. O senhor também tem essa percepção de que a juventude, essa geração que nós temos hoje, ela realmente não está tão preocupada assim com o chamado, ou não é uma percepção certa? É uma coisa que a mídia coloca, mas não é assim que acontece? Também uma ótima pergunta. Partindo do princípio que a igreja ela é de Deus, e se Deus chama, eu não tenho como recusar. Por exemplo, Deus pegou Jonas e disse: Jonas, você vai para Nínive. E ele disse: eu vou para Tarsis. Quem ganhou? Deus. Deus sempre ganha. Não tem como. Se Deus tem um chamado na minha vida, isso independe de geração. O que eu penso, depois de 27 anos no Evangelho, é que, se em dado tempo da nossa vida, nós não estamos gerindo uma igreja da terra, se alguns trabalhos que nós fazemos com jovens, com isso, com aquilo outro, atraem jovens ao ponto de que, se eu não fizer os trabalhos, eles não são atraídos. E se a gerência ela é da terra, se ela é do céu, se a igreja que eu estou formando ela é da terra ou ela é do céu. Eu tenho essa preocupação. Eu vou do princípio que 2 polos. Primeiro, a igreja tornou-se um lugar sem princípios, sem valores. E a cada dia que se aproximar a volta de Cristo, vai ser difícil nós encontrarmos uma igreja que tem um projeto de salvação, que tem um projeto de novo nascimento, de gerar vidas para Deus. E isso vai se mostrando. Sempre foi assim, pastor? Eu penso que sempre sim. Eu penso que muitas das vezes a igreja esteve cheia, mas de pessoas com medo de ir para o inferno, pessoas que vieram para ser curadas, mas não que vieram atrás de um chamado de arrependimento. E o chamado não é para ser curado, muito embora Deus cure. O chamado não é para ser prosperado, muito embora Deus prospere. O chamado é para se arrepender. Então eu estava no mundo e eu senti o meu pecado pesar. E eu vi Cristo querendo aliviar o meu fardo. Então Cristo é a salvação. Sempre foi. Então hoje eu temo pela igreja porque a cada dia vai ser mais difícil as pessoas buscarem, porque eu preciso ser ministro daquilo que eu recebi. Se eu recebi cura, eu vou entregar cura. Eu vou querer que as pessoas venham receber cura. O que é que a igreja hoje ela é ministra? De qual a semente ela foi gerada? Então tem muitos ministérios hoje que foram gerados em rebelião. E vai gerar fruto. Daqui a pouco aquela igreja tem presbítero, mas que foi gerado numa semente que não foi a semente. Só que nós queremos cobrar o fruto lá na frente de algo que nunca aconteceu. Então, é do mesmo jeito. E hoje mostra mais a realidade nua e patente que nós estamos vivendo. Então, sempre foi a mesma coisa, porque a salvação ela é de Deus. E a obra ela é de Deus. E a Bíblia diz que se os homens não falarem, as pedras clamariam. E vão converter. O problema é que nós estamos esperando uma grande igreja. Nós estamos esperando com concessões, com um monte de coisas. E ela nunca vai acontecer. Jesus, dada a hora, ele disse assim, João capítulo 6, falou um discurso pesado, que era necessário comer a carne dele, que era necessário tomar o sangue dele. E as pessoas se escandalizaram daquele discurso e foram todas, porque era uma igreja da terra. Eram pessoas da terra. E automaticamente, na primeira dificuldade, elas vão embora. Então sempre, o reino sempre vai ser o reino.
E sempre vai ter quem seja salvo, sempre vai ter quem esteja nos ministérios. Agora, talvez a expectativa do nosso coração em querer ser grande, em querer ser um monte de coisas, atrapalham a Deus. E aí eu transformo a igreja no lugar do mundo. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Não, sim, entendi. É que, como nós já estamos na igreja há tantos anos, né? Eu, particularmente, estou há tanto tempo na igreja, a gente cai nessa percepção, né? De que quando a gente era mais novo, parecia que o pessoal queria ir pro monte, queria ver fogo caindo, não sei o que e tal. E hoje em dia você vê que o negócio parece que tá muito assim, vamos no retiro? Não sei se eu vou no retiro. Mas o retiro vai ter ar-condicionado? Se não tiver, eu não vou, sabe? Essa percepção, às vezes, que a gente vê de como está se esfriando a coisa do chamado na vida das pessoas. E não só de jovem, estou falando do cristão na maneira geral mesmo. Você vê que a pessoa ela começa a criar uns empecilhos. Mas na igreja lá vai ter alguma coisa legal? Mas será que na igreja A, B ou C, será que eu vou me dar bem ali? Mas será que aquele pastor vai só ficar gritando no altar? Sabe essas coisas que parece que essa geração que nós estamos vivendo começa a criar tantos empecilhos e foge um pouco do chamado, daquilo que Deus tem para a vida dela. Ela fica tão preocupada com outras coisas que está ao redor, se vai agradar, se não vai agradar, que não sei o quê, e esquece desse chamado, daquilo que Deus tem para a vida dela, que é muito maior do que qualquer coisa que está ao redor, né? Aí eu vou falar uma coisa, por exemplo. Até que ponto, eu sou pastor, responsável, até que ponto pastores fizeram da vida das pessoas um lugar que era só igreja. E tiraram pessoas de famílias. Por exemplo, hoje eu vejo o resultado de pessoas que não estavam preparadas para conviver fora porque ficaram alienadas. A igreja nossa, de 1990, 1980, muitas das vezes ela viveu uma alienação. Cristo está voltando. Então você tem que fazer a obra, você tem que fazer isso, tem que pregar. E automaticamente, hoje a igreja ela está passando por um processo de amadurecimento, aonde ela descobre que Cristo não voltou. Cristo não voltou. E eu preciso olhar para algumas coisas que também precisa acontecer na minha vida. Então, e aí ela começa a passar por uma fase de equilíbrio. Eu não vejo como esfriamento. Eu vejo como uma fase de equilíbrio. Então a pessoa ela passa a dar importância ao estudo, a dar importância à família, a sair com o filho, a conversar com o filho. E isso nos era tirado numa época. Então, quantas das vezes eu peguei no Ministério de Louvor pessoas que estavam lá enfurnadas na igreja e estavam indo mal a casa. E o lugar de ela estar não era na igreja, enfurnada numa igreja, em vigília, nisso, em oração, em grupo de mulheres, e o marido no bar bebendo, quando ela deveria estar cuidando do seu marido, sendo amiga, esposa do seu marido, e a igreja nos tirava isso. Então hoje a igreja passa por um amadurecimento, Cristo não voltou, e as pregações, muitas das vezes de se encher a igreja, era através do medo. Se você não vir, você vai para o inferno. Então pessoas vinham porque o inferno vai ser desse jeito, então eu vou para a igreja. Mas não vinha por causa do pecado pesado. E automaticamente precisava de uma alienação para poder se firmar na igreja. Então hoje é o tempo de nós termos o quê? Um equilíbrio. De saber que eu sirvo a Deus, que eu honro a Deus, mas também eu cuido da minha esposa, eu vou gastar tempo com ela, eu vou gastar tempo com filhos, eu vou gastar tempo com estudo, e eu vou ser equilibrado. Isso não vai me tirar a fé com Deus, isso não vai me tirar para o mundo, porque são valores que Deus colocou no meu coração. Então eu olho para o tempo de hoje como um tempo de amadurecimento, porém muito tênue, porque eu posso usar isso para me ausentar das minhas responsabilidades como servo de Deus e como no meu ministério. Então, hoje nós conversamos com muitos pastores que viveram
esse tempo de vigília, de oração, de estar na igreja todos os dias, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, domingo. E eles olham para isso, e olham para o fruto e repensam se era isso que Deus queria. E olham para a família, para os filhos que o tempo passou e não fizeram amigos, não fizeram os filhos amigos. Muitas vezes os filhos não vêm junto, porque a igreja se tornou uma alienação. Então, e hoje não querem, pastores não querem mais fazer aquilo, porque foi uma cobrança extrema que nos tirou de estarmos presente em casa, presente na família. Então, hoje seja talvez o melhor tempo de nós hoje sermos organizados e podemos entregar para Deus algo tremendo e maravilhoso. Eu estou vivendo um tempo, e às vezes o tempo que você fala assim, o tempo melhor de você viver, o tempo é que você pensa que você é mais santo. Não. Que você é mais consagrado. Não. E eu vejo que Deus usa as pessoas que se sentem menores e não usa aqueles que se sentem santos. Porque nós não somos nada, nunca vamos ser nada. Porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Dependemos dele. Dependemos totalmente, exclusivamente dele. É verdade. Então, sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus não mudou. E, pastor, a pandemia também deu uma força para a gente perceber esse equilíbrio? Ou ela meio que prejudicou? Eu acredito que não, porque depois que agora está passando um pouco, né, a gente está conseguindo voltar para os cultos, a gente está conseguindo ver como ficou, né, depois desse tempo que a gente passou de tanta luta, de tantas pessoas saindo da igreja, mas a pandemia meio que veio para dar uma força aí para a gente ter essa visão, acordar para esse equilíbrio que a gente está vivendo agora? A pandemia, ela mostrou isso na igreja, que pessoas estavam, mas não eram. Na primeira dificuldade, elas deixam. E elas não olham para trás. E elas se mostraram, porque nós precisamos dar fruto. E dar fruto, nossa raiz está nas águas, plantada junto a ribeiros de água. Então, independente do tempo, nós vamos beber dessas águas. E a pandemia, ela veio claramente mostrar o que é a igreja do céu e o que é a igreja da terra. E o natural. Pessoas que continuaram dependentes de Deus e continuaram fazendo mesmo sem poder. Por exemplo, a pandemia, ela veio exaltar uma vacina. A vacina é uma bênção, uma porta de Deus, mas muito mais do que isso. Se Deus quisesse ter me levado, Ele teria me levado. Se Deus não quiser me levar, Ele não me leva. Porque tudo é pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Mas hoje veio se trazer dentro da igreja uma exaltação à ciência, onde pessoas que são, entre aspas, cristãs, exaltam uma vacina como a garantia de vida. Acima de Deus até. Acima de Deus. Então, a vacina, ela é uma bênção, sim, com certeza. Uma porta, sim, com certeza. Mas não é a garantia da minha vida. E eu não posso colocar na vacina. E eu não posso tributar que eu não morri por causa de uma vacina. Porque eu vou ser humano, então eu pego a minha fé, a mesma coisa de eu estar na escola e perguntarem como é que o mundo foi feito, eu disse assim, foi da explosão do Sol. E 99% são cristãos e 99% vão falar que é através do Big Bang, de uma explicação científica totalmente incoerente e que nega a fé. Então é a mesma coisa. Então, no mundo, o medo que as pessoas tinham de morrer, das pessoas que esqueceram do Senhor e simplesmente abandonaram. Mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Minha vida está na... Se Ele não quiser que eu morra agora, Ele vai me cuidar de mim. E eu vou enfrentar, e eu vou passar.
E as pessoas que eu conheci que mais tiveram medo são as que mais ficaram doentes. Então, estava acima do nosso poder. Então, a pandemia, sim, ela veio mostrar a igreja da terra e a igreja do céu. E eu prefiro a igreja do céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente vai fugindo do script, né? Porque a gente já fugiu do chamado, já foi fazendo... Se deixar, a gente vai falando de outros assuntos. Mas aqui numa reta final, né? Então, queria que o senhor deixasse uma palavra, né, para quem está nos assistindo, para esses obreiros cristãos que têm um chamado, sabe que tem esse chamado, mas por muitas vezes algumas coisas na vida começam a deixar esse coração apertado, a querer sair, né, do propósito do Senhor para a vida delas. Uma palavra como pastor, como servo de Deus, para essas pessoas que estão querendo desistir do chamado para a vida delas, para que elas voltem, né, para que elas voltem a esse primeiro amor e entendam que isso é muito melhor e muito maior para a vida delas. No reino de Deus, se nós somos chamados, Deus não vai desistir da nossa vida. Nunca. Porém, sempre na história do povo hebreu, do povo judeu, eles viveram uma contradição de que os que não eram cristãos, ou judeus, ou servos de Deus, eles viviam melhor dos que não eram, dos que estavam na igreja. Quantas viúvas haviam na época de Elias? Mas em Israel. E quantas viveram um milagre? Nenhum. Foi dado a uma de fora. Quantos leprosos haviam na época de Naamã? E a quem Deus enviou aquela mensagem? Jesus está dizendo que muitas vezes nós temos um chamado, estamos na igreja, estamos vivendo pior do que outros porque estamos vivendo na contramão daquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Jonas, ele vivenciou isso. E ele prejudicou a sua família, ele prejudicou pessoas que estavam com ele no barco, perdeu as coisas que estavam. Então, toda vez que eu nego o meu chamado, eu estou perdendo algo, eu estou perdendo coisas. Então, perdeu fazenda, perdeu aquilo que era um suprimento, foi jogando fora. Então, quando você negligencia o teu chamado, você está perdendo porque você está lutando contra Deus. E Deus não desiste daquilo que Deus nos chamou. Então, a melhor coisa para a nossa vida é nós nos soltarmos e aceitarmos a sua vontade. É nós nos dispormos a viver. E a melhor coisa, isso faz com que pessoas estejam mais aptas a viver isso, pessoas que não estão na igreja, que não estão cheios de soberba, de santidade humana, e que estão dispostas a obedecer quando Deus as chama. Foi o caso da viúva, foi o caso de Naamã, que Jesus falou em Lucas capítulo 4. Então para de perder. Para de sacrificar a tua família, para de jogar fora aquilo que é de Deus para a tua vida e passa a ser alguém maleável para ser usado naquilo que Deus tem para você, porque Deus tem o melhor, Deus tem coisas benditas. Então o que é o chamado? É a oportunidade de vermos coisas maiores e de nos desprender de coisas que são menores. Deus tem muito maior para fazer na tua vida do que você está pensando, mas para isso você precisa sacrificar o pequeno que você tem, para que Deus possa entrar com coisas maravilhosas. Então abrace isso. Não espere ninguém falar com você, não espere ninguém cobrar, não espere ninguém falar que você precisa fazer, porque senão vai ser da terra e Deus também não vai aceitar. Mas faça. A Bíblia diz assim, quando você orar, ora, tranca no teu quarto e deixa que Deus te veja. Ninguém precisa ver. Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para ninguém, isso é para Deus, é um chamado com Deus. E Deus que vem em secreto recompensa, retribui de tal forma com que nós aprendemos a nos desprendermos a cada dia das coisas que são nossas para vivermos coisas que são de Deus. Deus tem muito melhor. Se solta, se solta. Não pense de você mais do que você é. Viva o fruto de Deus em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra. Pastor, muito obrigada. Obrigado eu. Não sou digno, né, de vocês terem vindo aqui, uma alegria imensa, mas me sinto aqui maravilhado com essa oportunidade que Deus nos dá e que essa palavra ela possa alcançar uma geração em nome de Jesus e possa impactar vidas, porque são aqui marcas que nesses 27 anos nós temos do Senhor.
que elas vão conosco. Elas vão conosco. Amém, amém, pastor. Deixa então o endereço da igreja aqui de Sorocaba para o pessoal que está assistindo poder vir, né, visitar a igreja. Se quiser também ficar por aqui, né, amém. pastor? Tem muito trabalho. Nós estamos na Avenida Paraná, no número 3.542, aqui no Cajuru, Sorocaba. Uma igreja que trabalha. Uma igreja que tem um lugar para você trabalhar. Para você servir a Deus e dar fruto. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu sempre falo, dê um pasto verde. Muito alimento para crescer e dar muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Se você que está nos assistindo é aqui da região de Sorocaba, não sabe que igreja frequentar, tem um chamado para a sua vida, mas não tem onde pousar, né? Onde congregar, vem aqui para a IEP Sorocaba, você vai ser muito bem recebido. O pastor é uma bênção, os irmãos são uma bênção. As pessoas vão ser recebidas de braços abertos, vocês vão ser recebidos de braços abertos. Então não perca a oportunidade que Deus está te dando de congregar numa igreja que é abençoada, que está disposta a fazer a obra do Senhor. É uma igreja do céu. Amém, amém, né, pastor? Amém. Uma igreja do céu, né? Então não saia do caminho do Senhor, né? Se você já frequenta a sua igreja, amém, né? Que Deus te use, que fale com a sua vida, que você seja um servo abençoado também na sua igreja. Mas se você quiser, venha para cá, porque será muito bem recebido. E essa igreja está sempre muito de braços abertos para receber a todos quantos precisarem e quiserem estar na presença do Senhor, né, pastor? Amém. E eu agradeço, né, todos vocês que estiveram aí com a gente, nos assistindo. Nos acompanhem nas redes sociais, @IEPSUS, no Instagram, no YouTube e no Facebook também, né? Deixe o seu like, sua curtida, né? Esteja aí com a gente. E até a próxima, né? Vamos para aí, pela estrada, para um próximo pastor, um outro bate-papo. Então, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau, pessoal.